Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma projeção de dividendos para o Santander. Santander que costuma estar presente aí em ações de em carteiras, né, de ações de dividendos, é uma ação que costuma gerar boa renda passiva para os acionistas, então por essa razão vou fazer essa projeção. Claro que com projeção a gente trabalha com estimativas, né, então não é algo 100% certo, é estimativas aí com base nos dados que o banco divulgou no segundo trimestre de 2022. Então fica comigo até o final do vídeo para acompanhar o raciocínio. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal, porque se você tiver inscrito ou inscrita, você não vai perder os meus próximos vídeos, beleza? E pessoal, como vocês podem ver aqui, né, pela estatística aqui do meu canal, 83,5% das pessoas que assistem os meus vídeos aí com recorrência, inclusive, não são inscritos no canal. Então, por favor, se inscrevam no canal. Imagina se todo esse pessoal tivesse inscrito no canal, com certeza o canal cresceria muito mais, me ajudaria muito mais aqui a continuar fazendo esses vídeos. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. E o Banco Santander, como vocês podem ver aqui, no segundo trimestre de 2022, apresentou um lucro líquido de 4 bilhões, um pouco mais de 4 bilhões, né? No primeiro semestre de 2022, esse lucro ficou um pouco acima dos 8 bilhões. Então, na comparação entre primeiro trimestre e segundo trimestre de 2022, houve uma subida, né? Perdão, um aumento de 2% no lucro líquido. Já na comparação semestral, né, com comparação entre primeiro semestre de 22 e primeiro semestre de 21, houve uma queda aí de 0,5%. E o lucro líquido, obviamente, é muito importante de a gente olhar, porque a gente está fazendo uma projeção de dividendos, então os dividendos dependem do lucro líquido da empresa, né? Então, quanto mais o Santander tiver de lucro líquido, mais dividendos ele vai poder distribuir para os acionistas. E como a gente pode ver, o Santander ele segue crescendo a sua base de clientes. É verdade que o seu índice de inadimplência é um pouquinho acima aí da média do sistema financeiro nacional, mas nada assim tão exagerado também. Mas o Santander segue aí crescendo as suas receitas, né, seu número aí de clientes, a sua carteira de crédito. A gente pode ver que a carteira de crédito aqui né, no mês de junho de 22, ou seja, final do segundo trimestre de 22, a carteira ampliada, né, ela chegou aí em 542 aí, bilhões de reais, né? Então, um número bem expressivo, aumento de 4% na comparação trimestral, na comparação semestral, aumento de 6,4%. Então, como a gente pode ver aí, o Santander, né, crescendo a sua carteira, os índices de inadimplência, como eu falei, na parte de pessoa física, esses índices eles costumam realmente ter aí um valor maior, né? Então a gente pode ver aqui que acima de 90 dias, aqueles valores que estão em aberto acima de 90 dias, que são mais difíceis do banco recuperar, a gente vê que a pessoa física tem um índice de inadimplência de 4,1%, pessoa jurídica sempre é menor mesmo, 1,1%, no total aí 2,9%, que é um pouquinho acima da média do sistema financeiro nacional, mas ainda assim um bom índice de inadimplência, né, principalmente diante desse momento atual aí do país, né. E a gente pode ver aqui a prática de distribuição de proventos do Santander. Então, o Santander ele tem esse objetivo, né, de remunerar bem os acionistas, e a gente pode ver que o Santander ele tem a prática aí de distribuir 50% do lucro líquido anual, ajustado e apurado, né, conforme as normas aí brasileiras contábeis. A gente sabe que pela lei das SA, né, lei 6404, o mínimo, né, que as empresas devem distribuir aí de proventos aos acionistas é de 25%. Então, o Santander ele tem uma prática aí muito mais benéfica do que aquele mínimo exigido pela lei, né, distribuindo 50% do lucro líquido. E aqui então a gente pode começar a fazer projeção de dividendos, levando em consideração os valores divulgados aí pelo Santander no segundo trimestre de 22 e também levando em consideração, é claro, a política de dividendos da empresa. Então a gente vê aqui que no primeiro semestre de 22 o Santander teve 8 bilhões de lucro líquido, então é razoável estimar, né, que para todo o ano de 2022 o Santander chegue aí a 16 bilhões de lucro líquido. Claro que isso pode se confirmar ou não. Eu até estou sendo um pouquinho pessimista aqui, porque como eu falei, né, no primeiro semestre de 22 deu quase 8 bilhões e 100 milhões, então eu trouxe um pouquinho para baixo aqui. Então é razoável estimar aí que no final do ano o Santander olhe para trás, olhe aí o ano de 2022 e demonstre aí, né, que chegou a um lucro líquido de 16 bilhões de reais.
O Santander tem esse número de ações aí, 7 bilhões, 498 milhões, 531.051 ações. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que dividir esse lucro líquido, né, pelo número de ações. Mas, claro, a gente não vai dividir todo o lucro líquido, porque o payout do Santander é de 50%. Então, desses 16 bilhões, que provavelmente aí ele vai acabar lucrando, ele vai distribuir para os acionistas ao todo aí no ano 8 bilhões, né? Então, se a gente pegar esses 8 bilhões e dividir pelo número de ações, a gente chega aí a um número, né, de proventos aí de R$ 1,06 por ação. Claro, eu estou falando aqui de Sambi 4, né? E a cotação atual da Sambi 4 é R$ 16,96, o que daria um dividend yield na casa dos 6,2%. Então, é razoável estimar que ao longo do ano de 2022, o Santander tem aí um dividend yield de 6,2%. E como a gente pode ver, o Santander costuma fazer pagamentos aí com uma boa frequência. O último pagamento aí foi anunciado em agosto de 22 e foi feito o pagamento, né, no dia 6 de setembro. E a gente pode ver que pelo histórico da companhia, ela provavelmente vai anunciar dividendos em novembro. Tanto em 2020 quanto em 2021, a companhia anunciou dividendos aí no Dividendos e JCP, né, em 4 de novembro, pagamento em dezembro. Então, provavelmente aí Santander no mês de novembro deva anunciar algum dividendo para os acionistas e por essa razão Santander faz parte aí da tática, da estratégia do dividendo inteligente, que é de acumular ações antes do anúncio aí dos dividendos. Então, Santander parece sim ser uma boa ação aí para a tática do dividendo inteligente, para acumular ações agora durante o mês de outubro para receber esse anúncio aí em novembro. E como a gente pode ver aqui, a gente vai continuar essa projeção de dividendos do Santander aqui, por essa razão que eu estou mostrando essa tela de fundamentos aqui do Santander, do Status Invest. Nos últimos 12 meses, Santander distribuiu 8% de dividendos, então um dividendo muito bom, PVP de 1,18, PL de 8,53, então não considero que o Santander esteja uma pechincha nesse momento por conta desses indicadores, mas o banco gera boa renda passiva, tem boas margens, um bom ROI, e tem crescimento de receitas e lucros aí ano após ano. As receitas nada é muito expressivo, mas os lucros crescendo aí na média 15% nos últimos 5 anos, e com isso a gente consegue fazer uma projeção ainda maior, né? Então, se a nossa estimativa aí é de 16 bilhões de reais de lucro líquido em 2022 e o crescimento médio do Santander nos últimos anos foi de 15%, se o Santander conseguir continuar nessa caminhada, né, de crescimento de 15% ao ano, a gente pode ver aí que seria razoável esperar que ao final de 2023 o Santander tenha um lucro líquido na casa de 18,4 bilhões, ou seja, 9,2 bilhões a serem distribuídos, já que o payout é de 50%, ou seja, R$ 1,22 por ação. Com a cotação atual, dividend yield de 7,1%. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer desses números realmente se confirmarem ou não, óbvio, essa é uma estimativa com base no histórico da companhia, então as estimativas elas podem ser certeiras ou não, obviamente. E o que pode acontecer também, eu estou levando em consideração o dividend yield, né, com base na cotação atual, porque a gente não tem como saber qual que vai estar o valor da ação do Santander ao final de 2023. Então, se a ação valorizar, a gente sabe, né, que o cálculo do dividend yield acaba interferindo, se a ação se valoriza, o dividend yield acaba reduzindo. Então, por essa razão que é muito importante o que eu vou falar ao final aqui. Primeiro vamos falar sobre 2024. Então, com esses mesmos dados, é razoável esperar aí Santander com cerca de 21 bilhões e 100 milhões de lucro líquido ao final de 2024. Então, com mais de 10 bilhões aí a serem distribuídos aos acionistas, já que o payout é de 50%, ou seja, R$ 1,41 por ação, com a cotação atual, dividend yield de 8,3%. Então, o que eu ia falar que é mais importante até do que o dividend yield, né? É o yield on cost, porque o que acontece? Se a ação do Santander se valorizar, lá ao final de 2023, 2024, esse dividend yield aqui, ele seria menor, né? Porque já que o dividend yield a gente vai calcular com base na cotação atual. Agora, o que é o yield on cost? O yield on cost vai ser o cálculo do dividendo com base no preço médio que você tem daquela ação. Então, se a ação do Santander valorizar lá para 2023, 2024, mas você comprou ações do Santander num momento em que ela estava mais desvalorizada, ou seja, em 2022, então, obviamente, esse yield on cost vai fazer com que o dividendo seja maior, né?
Então, isso é muito mais importante do que o dividend yield. De qualquer maneira, como eu estou mostrando aqui, né, essa estimativa, o Santander não deve pagar grandes dividendos nos próximos 2, 3 anos, deve continuar pagando bons dividendos, mas não dividendos muito grandes, né? Então, se a gente for pensar em dividendos grandes, dividendos robustos, o Banco do Brasil tem estimativas melhores, mas o Santander segue sendo um bom pagador, paga com frequência, então isso é muito bom, dá uma certa previsibilidade para o investidor. E como a gente pode ver, né, a gente estava falando de valorização aí ou não, né, das ações do Santander. Claro, as cotações a gente não tem como prever, né, para onde que elas vão. A única coisa que a gente sabe é que no geral cotações seguem lucros e o Santander, como a gente viu ali, nos últimos 5 anos tem uma boa média aí de crescimento anual, né, cerca de 15% de crescimento dos lucros ao ano. Então o Santander, se continuar nessa caminhada, deve sim pagar bons dividendos e deve valorizar no futuro. Então, pessoal, quero saber o que vocês acham da ação do Santander, se vocês gostam de vídeos como esse, de projeção de dividendos. Quero saber se vocês têm ou não o Santander em carteira, porque eu aprendo muito com vocês, eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.